Algumas pessoas arriscam a própria vida, não na guerra, mas simplesmente indo trabalhar. Um trabalhador de uma plataforma petrolífera no mar vive no meio do oceano, onde uma tempestade e um incêndio podem acontecer ao mesmo tempo. Um segurança de carro forte circula com sacos de dinheiro, sabendo que é o alvo número 1. Um piloto de testes entra na cabine de um jato que talvez nem volte. Neste vídeo, 10 profissões em que qualquer dia pode ser o último. Prepare-se para descobrir quem fica com o primeiro lugar. O 10º lugar pertence ao caminhoneiro de longa distância, e o perigo aqui se esconde atrás de algo que parece quase sem graça. Um homem sozinho numa cabine aquecida, uma garrafa térmica de café esfriando no suporte, o ronco de 36 toneladas de aço deslizando por uma rodovia escura. Não parece um trabalho mortal. Não há fogo, não há monstro, não há arma. E, no entanto, quando você soma todas as mortes no trabalho em um país inteiro, esse emprego silencioso fica perto do topo da lista, ano após ano. O motivo é simples matemática. Esses motoristas passam mais horas na estrada do que quase qualquer outra pessoa viva, e a estrada é onde as pessoas morrem. Imagine o mundo em que ele vive. O sol se põe sobre uma interestadual vazia, e as faixas amarelas começam a se misturar. O aquecedor sopra ar quente no rosto dele. O motor zune numa nota constante, hora após hora, e esse som age no cérebro como uma canção de ninar. Esse é o verdadeiro inimigo. Não outro veículo, mas o sono. O cansaço chega devagar, vai amolecendo os olhos. E então vem aquilo que todo caminhoneiro teme, o microsono. Por 2 ou 3 segundos, os olhos ficam abertos, mas o cérebro desliga. A 65 milhas por hora, o caminhão percorre o comprimento de um campo de futebol sem ninguém dirigindo. É assim que acontecem os piores acidentes. Não por um erro maluco, mas por alguns segundos silenciosos de vazio. E ainda tem o clima. Um caminhoneiro não pode simplesmente esperar a tempestade passar. Ele tem horário, prazo de entrega, carga que precisa seguir viagem. Então ele entra na chuva congelante, na neblina tão densa que os faróis ricocheteiam de volta nos olhos, em passagens de montanha cobertas por gelo negro que nem dá para ver. O reboque atrás dele parece ter vontade própria. Numa curva escorregadia, ele pode começar a girar de lado, dobrando em direção à cabine como uma faca se fechando. Os motoristas chamam isso de jackknife. E quando começa, quase não há nada que você possa fazer. Você sente toda a carreta ficar leve e solta sob você, e o estômago despenca até o chão. E não é só o clima que quer pegá-lo. Um cervo entra na frente dos faróis numa estrada rural. Um motorista bêbado invade a faixa central à meia-noite. Um carro corta na frente de 36 toneladas e freia de repente, esquecendo que um caminhão carregado precisa de quase 2 campos de futebol para parar. Cada uma dessas situações exige uma decisão em fração de segundo, e o tamanho da máquina faz com que os erros nunca sejam pequenos. E o corpo também vai sendo desgastado de forma mais lenta. Horas e horas sentado, comida de posto, sono quebrado num beliche atrás dos bancos, enquanto a cabine inteira treme com os caminhões passando lá fora. As costas doem, o coração se esforça. Muitos motoristas passam mais noites naquela caixinha do que na própria cama, vendo o mesmo nascer do sol em estados diferentes, perdendo aniversários, perdendo jantares, perdendo a vida comum que todo mundo toma como garantida. Eles mantêm o país inteiro abastecido e alimentado, e a maioria das pessoas nem pensa neles, até o dia em que um deles não volta para casa. A parte mais estranha é como a luta contra o sono se torna algo pessoal. Cada motorista tem sua própria arma. Alguns juram por café preto quente, uma xícara atrás da outra, sustentando a cafeína até a próxima parada. Outros dizem que a cafeína é uma armadilha. Ela engana você e depois derruba ainda mais forte 1 hora depois. A resposta deles é o frio. Janela aberta, o ar gelado da noite entrando com força, o choque batendo na cara e mantendo-os acordados milha após milha.
Dois grupos, duas crenças, e os dois tentando sobreviver ao mesmo trecho solitário de estrada às 3 da manhã. Então aqui vai a sua primeira pergunta do vídeo, e ela vem direto daquela cabine escura. Quando o sono começa a puxar os olhos de um motorista, em qual você confia para manter você vivo? Café ou ar frio? Escolha o seu lado e escreva uma única palavra nos comentários. Café ou frio? Quero ver qual grupo vence, porque no fim das contas, o perigo desse trabalho não é dramático. Ele não vira notícia do mesmo jeito que um incêndio numa carreta ou um foguete. É um risco lento, esmagador, espalhado por centenas de milhares de quilômetros, onde a diferença entre voltar para casa e nunca mais voltar pode ser tão pequena quanto um único piscar de olhos no momento errado. Aquele caminhoneiro que passou por você ontem à noite, iluminado como uma cidade em movimento, carregava mais do que carga. Ele carregava as probabilidades nos ombros, sozinho, no escuro, torcendo para que aquela não fosse a noite em que a estrada resolvesse cobrar a conta. E na maioria das noites, felizmente, não é. Em nono lugar está o limpador de janelas de arranha-céus. Uma pessoa que faz a tarefa mais banal do mundo no lugar mais impossível que existe. Limpar vidro é algo que você faz em casa com um pano e um borrifador. Agora pegue essa mesma tarefa simples e leve-a a 240 metros de altura. Pendure-a na lateral de uma torre sobre uma plataforma estreita e ainda acrescente um vento que nunca para. De repente, o trabalho mais sem graça do mundo vira um que pode acabar com a sua vida em um único segundo de azar. Todas as manhãs, esses trabalhadores saem para um berço de aço que balança, mais estreito do que um banco de parque, ou se prendem a um arnês e se inclinam sobre um vazio que tira o fôlego só de olhar para baixo. O chão lá embaixo encolhe até virar um mundo de brinquedo. Os carros se transformam em pontinhos rastejantes. As pessoas desaparecem e o barulho da rua vira um sussurro. Lá em cima é outro planeta. O vento manda em tudo. Perto do topo de uma torre de vidro, uma brisa que parece suave na calçada vira uma força que empurra e torce, capaz de girar uma plataforma de lado e jogá-la contra o prédio. Você ouve as cordas rangendo, sente toda a estrutura tremer sob seus pés e continua limpando o vidro, porque esse é o trabalho. O mais estranho é o quanto fica silencioso lá em cima. O trânsito, as sirenes, a multidão, tudo isso se apaga num zumbido distante lá embaixo, e você fica sozinho com o vento e com o som da própria respiração. Alguns limpadores dizem que esse silêncio é tranquilo. Outros dizem que é a sensação mais solitária do mundo, pendurado no ar aberto, com apenas um cabo fino entre você e uma queda da qual ninguém sobreviveria. O frio lá em cima entra nos ossos de um jeito que quem está lá dentro nunca sente. Não há parede para barrar o vento, nem saguão aquecido, só céu aberto de todos os lados. Os dedos endurecem dentro das luvas. As barras de metal mordem o frio através do tecido. No verão, a coisa se inverte. O vidro vira um espelho apontado direto para o sol, e o calor sobe do prédio em ondas, sem nenhuma sombra onde se esconder. E a própria altura prega peças que quase ninguém chega a sentir. As torres mais altas que esses limpadores enfrentam se erguem a mais de 600 metros no céu, tão altas que, perto do topo, o prédio inteiro balança de leve com o vento, indo e vindo por 30 centímetros ou mais. Em pé numa plataforma estreita lá em cima, você não só vê esse movimento, você o sente passando sob as botas, lento e constante, como o convés de um navio perdido no mar. A chuva deixa a plataforma escorregadia. Uma tempestade repentina pode prender a equipe no meio da torre, sem para onde correr, enfrentando o vento enquanto relâmpagos piscam em algum lugar perto demais. As histórias de terror de verdade são as quedas que não deveriam ter acontecido. Um cabo desfia onde ninguém conferiu.
Um parafuso que aguentou por anos finalmente cede. Uma rajada pega o berço no pior instante possível e o vira. Houve limpadores de janela que despencaram de dezenas de andares e, contra todas as probabilidades, sobreviveram. Salvos pelo teto de um carro, por puro acaso, por meros centímetros. E houve outros que fizeram tudo certo e, mesmo assim, não voltaram. A margem é essa, tão fina assim. Lá em cima, um pequeno erro e um erro fatal parecem exatamente a mesma coisa até o último segundo. O que piora tudo é a solidão. Lá dentro do prédio, a vida continua. Pessoas ficam sentadas em escritórios aquecidos a poucos metros dali, digitando, tomando café, atendendo ligações, às vezes olhando para cima, surpresas para a pessoa pendurada do outro lado do vidro. 2 mundos separados por meio centímetro de janela. Um seguro e climatizado, o outro suspenso no ar aberto, sem nada embaixo. O limpador acena, talvez, e volta ao trabalho, enquanto o funcionário do escritório se arrepia só de olhar. Para fazer isso, é preciso confiar totalmente no equipamento. A corda, os ganchos, os parafusos de ancoragem presos no telhado, a sua vida inteira depende de peças que você não consegue ver por completo enquanto as usa. Essa confiança precisa ser absoluta, porque a dúvida é perigosa nessa altura. Hesitar, travar, entrar em pânico, e você se torna a sua própria maior ameaça. Quem dura nesse trabalho aprende a fazer as pazes com o vazio abaixo, a tratar 240 metros de ar como se fosse a calçada. Parece impossível. Para eles, vira rotina. E essa é a loucura silenciosa disso tudo. Esses trabalhadores transformam uma tarefa que qualquer criança poderia fazer em uma aposta diária com a gravidade. E fazem isso com tanta calma que da rua ninguém imagina o tamanho do risco. Na próxima vez que você olhar para uma torre de vidro impecavelmente limpa, refletindo a luz da manhã, lembre-se de que alguém esteve lá fora, no vento, para fazê-la brilhar. Alguém que confiou numa corda, encarou o vazio e voltou vivo, uma passada cuidadosa de cada vez. O prédio parece perfeito. Ninguém vê o preço que foi pago, andar por andar, para mantê-lo assim. O 8º lugar da nossa contagem regressiva é o vigilante de carro forte. E este é um trabalho em que o perigo não vem de uma máquina nem do clima. Ele vem de outras pessoas que querem, desesperadamente, o que você está transportando. Todos os dias, esse vigilante sobe para dentro de uma caixa de aço sobre rodas, carregada de dinheiro, ouro e objetos de valor, e atravessa a cidade inteira em plena luz do dia. Ele não está escondido. Todo mundo vê o caminhão. E essa visibilidade é justamente o problema. Porque para o tipo errado de pessoa, aquele veículo blindado é um baú do tesouro sobre rodas, e ele é a tranca entre eles e o dinheiro. O caminhão em si é construído como uma pequena fortaleza. Paredes grossas de aço, vidros à prova de bala, portas reforçadas, pneus que continuam rodando, mesmo depois de serem atingidos. O motor ronca baixo e pesado, e o veículo inteiro fica na estrada como um tanque. Por dentro, tudo parece sólido, quase seguro, mas o vigilante sabe a verdade. O perigo não está quando ele está trancado lá dentro. Está no trajeto a pé. Cada parada significa abrir aquela porta e carregar uma bolsa pela calçada, até um banco ou uma loja. Alguns passos expostos em que toda a blindagem do mundo não pode ajudá-lo. Esses segundos, ao ar livre, com dinheiro nas mãos, são o momento em que os assaltantes atacam. Eles estudam as rotas, conhecem o horário, esperam exatamente essa brecha de vulnerabilidade. Pense no que isso faz com os nervos de uma pessoa. Cada parada é uma pequena tempestade de tensão. O vigilante varre a rua com os olhos antes de abrir a porta. Um carro estacionado com alguém lá dentro, uma pessoa rondando perto da entrada, um rosto que aparece vezes demais. A mão dele fica perto da arma.
O coração já está batendo mais rápido antes mesmo de as botas tocarem o asfalto. A bolsa pesa numa das mãos, é incômoda, atrasa seus movimentos. A distância entre o caminhão e a porta pode ser de poucos metros, mas parece atravessar um campo aberto com um alvo pintado nas costas. O suor se acumula sob o colete pesado. O rádio chia. E então, ele faz tudo de novo na parada seguinte. E na outra, dezenas de vezes por dia. Os assaltos, quando acontecem, são rápidos e brutais. Os criminosos atacam de surpresa total, às vezes num golpe relâmpago, às vezes de forma muito mais coordenada, com veículos fechando o caminhão e homens armados cercando tudo antes que o vigilante consiga reagir. Tudo pode acabar em menos de 1 minuto. Alguns dos assaltos mais ousados já registrados tiveram exatamente esses caminhões e os vigilantes como alvo, levando fortunas em questão de segundos antes de desaparecer no trânsito. E é por isso que os homens que fazem esse trabalho nunca podem deixar uma única parada comum parecer realmente comum. E esses criminosos muitas vezes estão desesperados e fortemente armados, dispostos a atirar primeiro, porque sabem o preço do erro: a prisão pelo resto da vida. Isso os torna imprevisíveis, e imprevisível é de longe a coisa mais perigosa. O vigilante precisa estar pronto para um ataque que talvez nunca aconteça hoje, talvez nunca aconteça este ano, mas que pode surgir a qualquer segundo, sem aviso. O calor dentro de todo esse equipamento de proteção é um sofrimento silencioso à parte. O colete à prova de balas prende o calor contra o corpo. No verão, a cabine do caminhão vira um forno e não dá para baixar os vidros para aliviar. Isso seria um risco de segurança. Então ele sua dentro do uniforme, hora após hora, enquanto precisa continuar atento bastante para identificar uma ameaça no meio da multidão. O cansaço é o inimigo, porque o instante em que a concentração falha é justamente o instante em que alguém pode estar esperando. E existe ainda o peso estranho de ser, o tempo todo, um alvo. A maioria das pessoas atravessa a cidade como se não fosse ninguém, invisível no meio da multidão. Esse vigilante é o oposto. Ele é um símbolo ambulante de dinheiro, marcado pelo uniforme, marcado pelo caminhão. Os desconhecidos veem o dinheiro, não o homem. Ele nunca pode relaxar de verdade no trabalho, nunca pode parar de ler os rostos, nunca pode assumir que uma rua silenciosa está realmente silenciosa. Essa atenção constante esgota de um jeito que não tem nada a ver com carregar bolsas pesadas. Mesmo assim, ele continua fazendo isso, dia após dia, porque todo o sistema de bancos, lojas e caixas eletrônicos depende de alguém corajoso bastante para mover o dinheiro pelo mundo aberto. Ele é a razão de a máquina ter dinheiro de manhã, a razão de a loja poder dar troco, a razão de o fluxo de dinheiro nunca parar. Os dias que ele nunca esquece são aqueles em que os olhos de um estranho demoraram tempo demais, a mão dele foi para a arma e a rua inteira pareceu prender a respiração. Ele carrega a fortuna dos outros por terreno perigoso e não pede nada além de voltar para dentro do caminhão mais uma vez. Cada entrega feita em segurança é uma pequena vitória que ninguém aplaude. E todo vigilante que termina o turno e leva o caminhão vazio de volta ao depósito venceu, em silêncio, um jogo em que perder poderia custar tudo. Em 7º lugar está o mineiro de carvão subterrâneo, alguém que faz a única coisa que vai contra todo o instinto do corpo humano. Desce bem fundo na escuridão, sob milhões de toneladas de rocha, e trabalha ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo o que existe de estar debaixo da terra luta contra a sobrevivência. Não há luz do sol, não há ar fresco e aberto, não há saída fácil. Só existe o túnel, a poeira, as máquinas e a pressão constante e paciente da terra, apertando de todos os lados, à espera de uma fraqueza. Desça com ele por um instante. A gaiola despenca depressa,
e a luz do dia lá em cima encolhe até virar um ponto brilhante e depois desaparece. A temperatura muda à medida que você desce, às vezes um calor brutal, o ar denso, pesado e difícil de respirar. Algumas das camadas de carvão que os homens perseguem ficam a mais de 300 metros abaixo da superfície, e algumas das minas mais profundas da Terra chegam a mais de 1,5 km dentro da rocha. Tão fundo que o trajeto até a frente de trabalho pode consumir boa parte de 1 hora antes mesmo de o turno de verdade começar. As paredes se fecham até o túnel ficar mal alto o bastante para se agachar. A lanterna do capacete corta um pequeno cone de luz numa escuridão tão total que parece sólida. O som se comporta de forma estranha lá embaixo. O gemido das máquinas, o gotejar da água e, de vez em quando, um estalo profundo vindo da própria rocha, que faz todo mineiro congelar e escutar. Porque esse som pode não ser nada, ou pode ser o teto se preparando para desabar. O desabamento é o pesadelo que vive na cabeça de todo mineiro. Milhares de toneladas de pedra sustentadas por escoras e sorte. E quando um trecho cede, tudo acontece num piscar de olhos. Há um estalo, um estrondo, uma nuvem de poeira, e o túnel que estava aberto 1 segundo antes vira rocha sólida. Homens podem ficar presos atrás disso, isolados do ar, da luz, do resgate, num espaço menor que um armário. Alguns sobreviveram por dias no escuro, economizando água, batendo em canos, ouvindo o som das escavações do outro lado. As equipes de resgate trabalham sem parar, mas a terra não devolve as pessoas com facilidade, e nem todo mineiro preso volta para casa. Depois existe aquilo que você não vê, e é isso que torna tudo tão assustador. As minas de carvão vazam gases, alguns sufocam em silêncio, outros explodem com a menor faísca. O acúmulo do gás errado pode transformar o túnel inteiro numa bomba à espera de uma única chama. Uma faísca de uma máquina, 1 segundo errado, e uma bola de fogo atravessa os corredores mais rápido do que qualquer um consegue correr. Mineiros já morreram assim em desastres que mataram dezenas de uma vez. Equipes inteiras desaparecendo num instante, muito abaixo da superfície. É por isso que o ar é monitorado com tanto cuidado. Por isso os sistemas de alerta são tão importantes. Lá embaixo, o próprio ar tenta matar você de mais de uma maneira. E mesmo que o teto aguente e o gás fique quieto, a poeira de carvão continua fazendo seu estrago lento e paciente. Ela fica suspensa no ar a cada corte da máquina, cobrindo tudo, enchendo os pulmões respiração após respiração. Ao longo dos anos, endurece os pulmões até eles já não conseguirem respirar direito. A doença que os mineiros temem há gerações. Aquela que transforma homens fortes em pessoas que ficam sem fôlego só de subir um lance de escadas. Esse perigo não ataca num segundo dramático. Ele se infiltra ao longo de uma vida inteira, o preço de uma carreira passada respirando a escuridão. E a água também está sempre ali, às vezes rompendo de uma vez quando a escavação atinge uma galeria antiga inundada e transforma o poço numa armadilha de afogamento em minutos. Fogo, gás, desabamento, inundação e o veneno lento da poeira. A mina tem mais de um jeito de levar um homem. A parte mais estranha é o que isso faz com a mente. O ser humano foi feito para espaços abertos, para o céu, para a luz. Passar a vida de trabalho num túnel apertado, a mais de 1 quilômetro de profundidade, exige uma firmeza que a maioria das pessoas não tem. O peso da terra acima de você não é só físico, é psicológico. É preciso fazer as pazes com o escuro, com os espaços apertados, com a certeza de que a única saída é uma longa viagem de volta pela mesma rocha que pode se mover a qualquer momento. Os mineiros que fazem isso aprendem a confiar nas escoras, nos sistemas e, acima de tudo, uns nos outros, porque lá embaixo a sua vida está nas mãos da sua equipe. Eles entram nessa escuridão para que o resto do mundo tenha luz, calor
e energia, sem nunca pensar de onde isso vem. É um dos trabalhos mais antigos e mais duros que existem, ainda feito hoje por pessoas dispostas a descer no negro e voltar cobertas da cabeça aos pés de poeira, vivas para mais um turno. Quando a gaiola finalmente sobe e a luz do dia volta a invadir tudo, a primeira respiração de ar aberto tem gosto de renascimento. Um pequeno milagre que eles conquistam, de novo e de novo, todos os dias. No sexto lugar, encontramos o toureiro. E este é diferente de qualquer outro trabalho da lista, porque o perigo não é um acidente à espera de acontecer. É justamente o objetivo. O toureiro escolhe entrar numa arena e ficar, de propósito, a poucos metros de meia tonelada de músculo puro, chifres e fúria, que não quer outra coisa senão atravessá-lo. Não há máquina para culpar, nem tempestade, nem cabo que possa partir. Há apenas um homem num traje bordado, um pedaço de pano e um animal feito para matá-lo. Entre nessa arena. O sol castiga a areia, forte e implacável, e a multidão é uma muralha de ruído por todos os lados. Então o portão se abre e o touro explode para fora. E a palavra touro nem faz justiça ao que se vê. É uma montanha de músculos movendo-se mais rápido do que você jamais imaginaria que algo daquele tamanho pudesse se mover, com chifres como lanças polidas e um temperamento que só piora quanto mais a luta avança. Um touro de combate adulto pode pesar bem mais de 450 quilos e cobrir o terreno mais rápido do que um homem consegue correr, e ainda assim parar e virar no mesmo instante, de um jeito que todo esse peso deveria tornar impossível. E aqueles chifres não estão ali para enfeite. Impulsionados por toda essa força, eles podem atravessar músculo e osso como se fossem papel. O toureiro mantém a posição. Ele precisa. Toda a arte está em não vacilar, em fazer com que o animal em disparada passe tão perto do corpo que os chifres rocem o tecido do traje, perto bastante para sentir o calor do animal e até o cheiro dele, enquanto ele troveja ao passar. Só o som já é avassalador. O martelar dos cascos na areia compactada, o sopro pesado da respiração do touro, o rugido da multidão subindo e descendo a cada passagem. E cada passagem é uma aposta. O pano é um truque, uma forma de fazer o touro seguir a capa em vez do homem. Mas os touros aprendem rápido. Um touro esperto para de perseguir o pano e começa a caçar quem o está segurando. É aí que tudo pode dar errado. Um passo calculado mal, um chifre que agarra em vez de passar de raspão, e o touro ergue o homem do chão como se ele não pesasse nada. E o perigo cresce quanto mais a luta se prolonga. Um touro recém-lançado avança em linha reta, fácil de ler. Mas com o passar dos minutos, o animal aprende, vai se cansando e ficando mais astuto, até que cada investida vira um enigma com uma resposta errada e mortal. A areia parece mais pesada sob os pés. O traje se cola ao corpo de suor, e o homem precisa estar ainda mais atento, justamente quando o próprio corpo começa a desacelerar. Esta é a verdade assustadora desse trabalho. Ser atingido ou chifrado não é raro, é esperado. Quase todo toureiro experiente carrega cicatrizes deixadas por chifres que encontraram seu alvo. Os ferimentos são brutais. Um chifre é grosso, rombudo e impulsionado por uma força enorme. Então ele não corta de forma limpa, ele rasga. Lutadores já foram lançados no ar, arremessados ao chão, pisoteados e prensados contra a barreira de madeira. Alguns foram atingidos em lugares que deveriam tê-los matado e, de algum modo, sobreviveram. Outros não tiveram a mesma sorte e morreram ali mesmo, na areia, diante de milhares de pessoas, numa tradição que tira vidas há tanto tempo quanto existe. O que torna isso diferente é que o medo nunca desaparece por completo, e o lutador não pode deixar isso transparecer. Vire-se e corra, e o touro o alcança por trás, o que é ainda pior. Paralise, e você vira um alvo fácil.
A única saída é uma calma estranha e gelada bem no meio do terror. Ficar imóvel, enquanto cada nervo do corpo grita para se mover, confiando na técnica e no tempo certo contra um animal que não liga para nenhum dos dois. Essa serenidade diante de uma carga de morte é a essência do ofício. É o que separa os que fazem tudo parecer uma dança elegante dos que precisam ser retirados dali. O desgaste físico é brutal até nos dias bons. O calor dentro daquele traje pesado, apetado e ornamentado é castigante sob o sol a pino. O corpo apanha com o movimento constante, os desvios bruscos, as quedas, e a mente sofre ainda mais, com o peso de saber que hoje pode ser o dia em que o touro esteja mais esperto, mais rápido ou mais furioso do que o esperado. Cada luta é um novo lançamento de dados com a vida em jogo. As pessoas discutem com fervor se isso deveria existir ou não, e esse é um debate à parte. Mas deixando a discussão de lado, o que sobra é inegável. Esta é uma pessoa que entra, por vontade própria, ao alcance de um animal feito para destruí-la, armada com quase nada, e encara a fera de frente. Poucos trabalhos no mundo colocam um ser humano tão perto de uma morte súbita e violenta por escolha própria. Quando o toureiro sai daquela arena com as próprias pernas, coberto de poeira, tremendo e vivo, ele fez algo que o corpo humano está gritando para ele não fazer. E fará tudo de novo na próxima vez que o portão se abrir. O quinto lugar fica com o piloto de corrida, aquele que se prende a uma máquina feita para andar mais rápido do que quase tudo sobre rodas, e depois a leva até o limite do controle, repetidas vezes, a poucos centímetros de outros carros fazendo exatamente a mesma coisa. Da arquibancada, parece um espetáculo eletrizante. Cores vibrantes, motores rugindo, carros deslizando pela pista como um borrão. Mas lá dentro, no cockpit, a história é outra. É um ser humano sentado no meio de uma explosão controlada, movendo-se em velocidades em que o menor erro vira uma catástrofe, antes mesmo de o cérebro conseguir reagir. Nas retas longas, essas máquinas passam berrando a bem mais de 320 km por hora, rápido o bastante para cobrir o comprimento de um campo de futebol em cerca de 1 segundo. E nesse ritmo, os olhos do piloto precisam ler a pista e os carros ao redor mais depressa do que a maioria das pessoas consegue sequer formar um pensamento. Sinta o que ele sente. O motor não é só barulhento. É uma força física, um grito que você sente no peito e nos dentes. O calor dentro do carro é brutal. O cockpit vira um forno envolvendo o corpo do piloto, com a pista fervendo lá embaixo e o motor queimando logo atrás dele. Ele fica preso com tanta firmeza que mal consegue se mexer, envolto em camadas resistentes ao fogo que ainda retém mais calor. Nas curvas de alta velocidade, a força puxa o pescoço e os ombros dele, tentando arrancar a cabeça para o lado. E ele luta contra isso volta após volta, enquanto as mãos fazem correções minúsculas e constantes, em velocidades em que um simples tremor significa desastre. O verdadeiro perigo é a batida, e nesse mundo, as batidas acontecem sem aviso. Nessas velocidades, os carros andam tão próximos que quase se tocam. Um toque entre dois deles, um pneu que estoura, uma mancha de óleo, um instante de erro de julgamento. E um carro pode rodar, capotar ou dar várias voltas no ar em um piscar de olhos, lançando destroços pela pista enquanto o pelotão atrás vem em disparada, em velocidade máxima, sem ter para onde ir. Vira uma reação em cadeia. Máquina acertando máquina. O piloto no meio disso tudo vira passageiro da física, girando sem poder fazer nada, esperando para descobrir com quanta força e em que ponto vai bater. E quando um carro acerta o muro nessas velocidades, a energia é quase inacreditável. O veículo inteiro pode se despedaçar, se rasgando para tentar proteger a pessoa lá dentro. O esporte já perdeu alguns dos seus maiores nomes exatamente assim. Pilotos admirados por milhões, que entraram no carro em um dia comum
e nunca mais saíram. Essas tragédias mudaram tudo, forçando carros mais seguros, muros melhores, sistemas de retenção mais fortes. O automobilismo moderno ficou muito mais seguro do que era antes, e hoje os pilotos saem de acidentes que teriam sido fatais há uma geração. Mas mais seguro não é o mesmo que seguro. A velocidade continua ali, e a velocidade sempre guarda um pouco de perigo no bolso. O fogo é o pesadelo que assombra esse esporte. Esses carros carregam combustível, e em uma batida feia, esse combustível pode pegar fogo. Ficar preso em um cockpit em chamas, com um cinto apertado, é o pesadelo que todo piloto teme em silêncio. É por isso que os macacões, as luvas, as máscaras, tudo isso existe para comprar alguns segundos preciosos e escapar das chamas. Esses segundos já salvaram vidas. Mas o medo nunca vai embora por completo, porque todo mundo no esporte conhece as histórias e sabe o quão rápido um carro veloz pode virar uma bola de fogo. E existe ainda o pit lane, onde o perigo se esconde à vista de todos. O carro entra rugindo, a equipe se lança sobre ele, o combustível é abastecido enquanto os pneus saem e entram em segundos. Tudo em um espaço apertado, cheio de gente e metal quente. Um carro entrando rápido demais, uma mangueira vazando, um pneu solto quicando pelo pit lane. A parada nos boxes parece uma dança, mas também já feriu e matou pessoas. O lado mental é um extremo à parte. Para correr bem, o piloto precisa ir até o limite e se manter ali, porque aliviar significa perder e passar do ponto significa bater. Ele vive nessa margem finíssima durante horas, com o cérebro trabalhando a toda velocidade, acompanhando cada carro ao redor, cada mudança na pista, cada movimento da máquina, enquanto o corpo é cozido, sacudido e puxado de todos os lados. A concentração exigida é total. Um único vacilo, um devaneio no momento errado, e a margem desaparece. O que torna isso tão impressionante é que esses pilotos escolhem a beira do abismo de propósito. Eles treinam o corpo e os reflexos até um nível que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Tudo para dançar na linha entre controle e desastre, e voltar para tentar de novo. Quando a bandeira quadriculada cai e o piloto sai do carro, encharcado de suor, com os ouvidos zumbindo, ele passou horas em um lugar onde um erro de 1 segundo poderia ter acabado com tudo, e já está pensando na próxima vez. Essa fome de perseguir o limite, sabendo exatamente o preço que ele pode cobrar, é o que faz desta uma das formas mais perigosas de alguém passar uma tarde. O quarto lugar pertence ao trabalhador de uma plataforma petrolífera offshore, uma pessoa que vive e trabalha numa minúscula ilha de aço no meio do Oceano Aberto, a dezenas de milhas da costa, cercada por todos os perigos que o mar e a maquinaria podem lançar contra ela ao mesmo tempo. Pense onde é que este trabalho sequer existe. Não é em terra firme, com ajuda por perto, mas lá longe, sobre a água, numa plataforma erguida em pernas cravadas no fundo do mar, sem nada à volta, até onde a vista alcança, além de ondas cinzentas e céu aberto. Se algo corre mal ali, não há para onde fugir. Fica-se preso na plataforma com a emergência, e a ajuda real mais próxima está a uma distância enorme. O próprio ambiente é implacável. O vento nunca para, e no mar aberto vem sem nada que o abrande, martelando a plataforma e deixando toda a estrutura fria e encharcada. As tempestades avançam. As ondas crescem como montanhas em movimento, batendo nas pernas da plataforma, lançando spray alto no ar e tornando os decks metálicos escorregadios e traiçoeiros. Tudo ali é aço duro e pesado. As passagens, os corrimões, as máquinas, e com mau tempo, uma pessoa pode ser atirada contra isso, ou, pior ainda, arrastada para a borda. O frio entra em tudo, o sal corrói o metal. E apesar de tudo, o trabalho tem de continuar, porque as máquinas que puxam petróleo e gás das profundezas do mar
Não param por causa de mau tempo. Mas o mar nem sequer é o pior de tudo. O verdadeiro terror numa plataforma petrolífera é o fogo. O que esta estrutura faz é trazer petróleo e gás, algumas das substâncias mais inflamáveis da Terra, de muito abaixo do fundo do oceano, sob uma pressão enorme. Uma fuga desse gás, uma faísca, uma falha no equipamento, e a plataforma inteira pode transformar-se num inferno. O acontecimento mais temido de todos é um blowout, quando a pressão lá embaixo vence tudo que foi feito para conter, e o gás irrompe descontrolado, em fúria. A história guarda os grandes desastres das plataformas, estruturas transformadas em paredes gigantes de chamas, explosões visíveis a quilômetros de distância, trabalhadores obrigados a escolher entre o fogo atrás deles e o oceano negro lá embaixo. Alguns dos piores mataram muitos homens de uma só vez e ainda hoje são lembrados como alguns dos dias mais mortais da indústria. Imagine essa escolha. O alarme dispara, a plataforma está a arder, o fumo espesso enche as passagens e a única saída é saltar, dezenas de pés para baixo, para um mar frio, escuro e revolto, que por si só já podia matar. Essa é a realidade para a qual estes trabalhadores treinam e que rezam nunca enfrentar. Os botes salva-vidas, os fatos de sobrevivência, os exercícios intermináveis. Tudo isso existe porque toda a gente ali sabe que a plataforma pode tornar-se mortal em minutos. E não há bombeiros a atravessar o mar a tempo. Mesmo em dias calmos, o trabalho normal já é perigoso. Este é um lugar de maquinaria pesada, alta pressão, gruas a balançar cargas por cima da cabeça e incontáveis formas de ser esmagado, atingido ou apanhado pelos equipamentos. Um momento de distração junto a máquinas tão poderosas pode custar um membro ou a vida. E tudo isto acontece longe de qualquer hospital. Por isso, uma lesão grave significa uma longa espera por um helicóptero ou por um barco, com o tempo precioso a escoar-se sobre a água aberta. Até chegar à plataforma já é um risco por si só. A viagem de helicóptero sob quilômetros e quilômetros de mar cinzento é uma das partes mais temidas de todo o trabalho. E já houve acidentes nessa travessia que tiraram a vida a trabalhadores antes mesmo de eles pisarem a plataforma. Depois há o isolamento, que desgasta a mente de uma forma própria. Os trabalhadores vivem na plataforma durante semanas seguidas, dormindo em espaços apertados, comendo num refeitório de metal, vendo os mesmos rostos e as mesmas paredes de aço dia após dia, afastados da família e de casa por quilômetros de mar vazio. O som do oceano e das máquinas nunca para. Não há para onde ir, não há um passeio para limpar a cabeça, só a plataforma e a água em todas as direções. Esse tipo de confinamento, somado ao zumbido constante do perigo ao fundo, cobra um preço real. Eles fazem-no porque o mundo funciona com o que sobe por aqueles tubos, e alguém tem de estar lá fora, na linha da frente, de pé sobre o aço acima das profundezas, mantendo a energia a fluir. Quando o helicóptero finalmente os tira da plataforma e os leva de volta para a Terra, de volta para as famílias, eles sobreviveram a semanas num dos ambientes de trabalho mais duros e implacáveis do planeta. Uma fortaleza solitária de aço onde o mar, o tempo e o fogo esperavam, todos os dias, por uma única oportunidade. O terceiro lugar fica com o mergulhador de saturação. E este talvez seja o trabalho mais estranho e mais antinatural de toda a lista, porque essas pessoas passam semanas inteiras no fundo do mar, sob o peso esmagador da água, que por todas as leis da natureza deveria matá-las. Quando algo quebra lá no fundo, um oleoduto, o suporte de uma plataforma, parte de uma estrutura petrolífera a centenas de metros de profundidade, alguém precisa descer e consertar aquilo com as próprias mãos. Esse alguém é o mergulhador de saturação. E para fazer isso, ele precisa entregar o próprio corpo ao oceano de um jeito que quase ninguém mais faz.
Eis o que torna isso tão extremo. Você não pode simplesmente mergulhar até essa profundidade e voltar. A mudança de pressão acabaria com você. Então, esses mergulhadores fazem algo quase inacreditável. Deixam o corpo se adaptar à pressão esmagadora das profundezas e depois permanecem ali, vivendo sob essa pressão por semanas. Eles trabalham a profundidades de 150, 210, às vezes mais de 300 metros abaixo da superfície, muito além do que qualquer mergulhador comum conseguiria sobreviver. E não é só descer por 1 hora e voltar. Eles podem ficar selados sob pressão total por semanas seguidas, às vezes por até 28 dias sem parar, sem sequer respirar ar de verdade da superfície. Vivem numa pequena câmara selada no navio, não maior que um cômodo pequeno, respirando uma mistura especial de gases em vez de ar normal. Esse gás faz algo estranho, deixa a voz fina e estridente, então as palavras saem quase caricatas, vindas de homens adultos fazendo o trabalho mais mortal que se possa imaginar. Dia após dia, eles ficam trancados naquela pequena lata de aço. Depois, são baixados até o fundo do mar num assino de mergulho para trabalhar, e então, içados de volta à câmara para comer e dormir, ainda sob pressão total o tempo inteiro. Lá embaixo, no fundo, o mundo é alienígena. É escuridão total, exceto pelas luzes do mergulhador, que só alcançam uma curta distância antes de a escuridão engolir tudo. O frio entra até os ossos, contido apenas pelos trajes aquecidos, que bombeiam água morna ao redor do corpo. A pressão é tão imensa que aperta cada centímetro de você. E o silêncio só é quebrado pelo som da própria respiração e pelo chiado da voz na linha que o liga às pessoas lá em cima. Essa linha e as mangueiras que fornecem gás e calor são suas cordas de vida. Se elas falham, você está no lugar mais hostil da Terra, sem caminho de volta. Os perigos lá embaixo são coisa de pesadelo. Um dos piores é quando o mergulhador se separa do suprimento de gás, ou quando uma mangueira é cortada ou fica presa, porque nessa profundidade não existe nadar até a superfície. A ajuda precisa chegar até você, e rápido, ou então não importa mais. E há também o perigo que virou quase uma lenda entre os mergulhadores: o horror de uma perda súbita de pressão. Se o sistema selado que mantém o corpo do mergulhador sob pressão for aberto rápido demais, o resultado é grotesco além de qualquer descrição. A mudança é tão violenta e tão instantânea que simplesmente não há sobrevivência possível. Existe um acidente famoso e terrível na história desse trabalho em que exatamente isso aconteceu, e os detalhes são tão sombrios que até hoje ele é usado como um aviso máximo de por que cada vedação, cada passo, cada procedimento precisa ser perfeito. Nesse trabalho, a pressão que mantém você vivo é a mesma coisa que pode te matar em uma fração de segundo. O isolamento é uma categoria à parte. Esses mergulhadores passam semanas selados do mundo, sem poder simplesmente sair para fora, sem conseguir falar com a família a não ser por uma linha telefônica, com o corpo quimicamente preso às profundezas. Mesmo quando o trabalho termina, eles não podem simplesmente ir embora. Precisam passar dias sendo trazidos de volta, devagar e com cuidado, à pressão normal. Um processo longo e tedioso de descompressão, porque apressá-lo seria fatal. Então o suplício não acaba quando o serviço termina. Ele só termina dias depois, quando o corpo finalmente pode voltar a ser humano. Pense no quão estranho é esse tipo de vida. Viver no fundo do oceano, respirar um gás que distorce a voz, trabalhar na escuridão gelada sob uma pressão capaz de esmagar um submarino, ligado ao mundo dos vivos por alguns fios finos, sabendo que uma única falha não dá segunda chance. Esses são alguns dos profissionais mais treinados e mais bem pagos da Terra, e ganham cada centavo disso, porque quase não existe lugar algum onde um ser humano possa ir
que seja mais hostil à vida. Quando o mergulhador de saturação finalmente sai daquela câmara e volta ao ar livre e à luz do dia, ele retornou de um lugar para o qual o corpo humano nunca foi feito para sobreviver, e viveu para contar a história, com uma voz que aos poucos volta a ser a sua própria voz. O segundo lugar pertence ao piloto de testes, e para entender esse trabalho, é preciso compreender um fato simples e gelado. A aeronave que ele pilota nunca foi totalmente comprovada como segura. Cada avião em que você já voou só era confiável porque, muito antes de você, um piloto de testes entrou numa versão inicial, ainda não validada, e levou a máquina ao limite para descobrir o que quebraria. É ele quem voa o aparelho que os engenheiros construíram no papel e na esperança. Aquele que o leva ao céu sem saber ao certo se vai voltar inteiro. Ele é, no sentido mais literal, alguém que aposta a própria vida para encontrar as falhas, para que ninguém mais precise descobri-las do jeito mais duro. Imagine um momento antes da decolagem. Ele está preso ao assento de uma cabine cercada de controles, sentado sobre motores potentes e combustível, usando um traje e um capacete feitos para extremos. A aeronave sob ele é nova, talvez um projeto que nunca voou antes, talvez um modelo antigo empurrado para um território para o qual jamais foi testado. Os engenheiros fizeram o melhor que podiam, mas sempre existem incógnitas, e cabe a ele ir atrás delas. Ele empurra o acelerador para a frente, os motores crescem até um rugido que ele sente no corpo inteiro, e a máquina dispara pela pista e sobe aos céus, levando-o em direção a todas as perguntas que ninguém em terra consegue responder. Lá em cima, ele faz de propósito aquilo que faz o sangue de qualquer piloto comum gelar. Sobe mais alto do que o avião jamais subiu, acelera além do que qualquer um já voou com ele. Mergulha em descidas íngremes e curvas fechadas para ver onde aguenta e onde falha. As forças esmagam seu corpo contra o assento, drenam o sangue da cabeça até a visão começar a estreitar, com as bordas ficando cinzentas. Ele luta para não perder a consciência enquanto realiza um trabalho preciso e delicado, porque a ideia inteira é chegar à beira, ao ponto exato em que a máquina deixa de obedecer, e a única forma de encontrar essa borda é ir até ela, e às vezes um pouco além. E é aí que pilotos de testes morrem. Quando uma aeronave ainda não testada é levada ao limite, ela pode reagir de forma súbita, violenta e imprevisível. Um avião pode começar a se despedaçar no ar, entrar em parafuso fora de controle, perder sustentação de um jeito que ninguém previu, ou simplesmente falhar em alguma parte que ninguém imaginou verificar. Nos dias pioneiros em que se empurravam aeronaves em direção à velocidade do som e além dela, esse trabalho matou um número chocante de pilotos corajosos, homens que voaram direto para o desconhecido e nunca voltaram, cujos acidentes ensinaram aos engenheiros o que os desenhos não conseguiam mostrar. Cada recurso de segurança da aviação moderna foi escrito, em parte, com base nos riscos que esses pilotos assumiram. A única ferramenta que talvez possa salvá-lo é o assento ejetável, um foguete sob a cadeira, feito para arremessá-lo para longe de uma aeronave condenada. Mas até isso é brutal e perigoso, lançando uma pessoa contra um vento uivante com força tremenda, e só funciona dentro de certos limites. Muito baixo, muito rápido, no ângulo errado e até a fuga pode matar. Então, o piloto de testes vive com a consciência de que sua última saída também é uma aposta e de que algumas situações não oferecem saída alguma. Só ele, a máquina em falha e o chão se aproximando depressa. E muitas vezes, o voo mais perigoso não é o mais rápido lá no alto, mas o trabalho lento perto do solo, testando como a aeronave se comporta quando perde velocidade para pousar, onde uma perda de sustentação ou de controle não deixa altura para recuperar, nem segunda chance,
antes de a Terra chegar. A mente de um piloto de testes precisa ser algo raro. Ele tem de permanecer frio como gelo exatamente nos momentos que fariam qualquer outra pessoa entrar em pânico, pensando com clareza e relatando tudo com precisão, mesmo enquanto a aeronave tenta matá-lo. Porque os dados que ele coleta nesses segundos aterrorizantes são o verdadeiro objetivo do voo. Ele é cientista e destemido ao mesmo tempo, conduzindo experimentos com a própria vida como variável, confiando na própria habilidade para se puxar de volta da beira que já levou pilotos corajosos antes dele. Estamos chegando perto agora, e o primeiro lugar desta lista está vindo aí, o trabalho mais perigoso de todos. Antes de revelar, faça seu melhor palpite sobre qual profissão coloca uma vida em risco mais do que qualquer outra. Escreva nos comentários e continue assistindo para ver se você acertou. Porque, por mais extremo que seja pilotar um jato ainda não comprovado, existe um trabalho que leva uma pessoa a um lugar que nem mesmo a aeronave de um piloto de testes jamais alcança. Um lugar sem ar algum. O primeiro lugar, o trabalho mais perigoso de todo este vídeo, vai para o astronauta. O ser humano que é preso no topo de uma explosão controlada, lançado para fora do planeta e enviado para um lugar que é, de forma imediata e ativa, letal para a vida humana em todas as direções ao mesmo tempo. Todos os outros trabalhos desta lista são perigosos em algum ponto da Terra. Este deixa a Terra para trás. O astronauta vai para um lugar sem ar, sem calor, sem pressão, sem chão debaixo dos pés. Um lugar onde a única coisa que o mantém vivo é uma fina camada de engenharia e onde a menor falha significa que não há para onde correr, absolutamente para onde correr. Tudo começa na descolagem, que talvez seja a coisa mais violenta que um corpo humano pode sobreviver de forma voluntária. Para escapar da gravidade da Terra, o foguetão precisa carregar uma quantidade enorme de combustível e queimá-lo numa explosão controlada de uma potência inimaginável. O astronauta fica sentado mesmo no topo de tudo isso. Os motores acendem e o mundo inteiro vira um rugido e um tremor tão violentos que a visão fica turva, com a força a esmagá-lo contra o assento enquanto a máquina se arranca do chão e rasga o céu em direção às alturas. Nesses primeiros minutos, ele está a viajar em cima de uma bomba mal contida, e toda a gente no programa espacial sabe que esse é um daqueles momentos em que tudo já correu de forma catastrófica antes, quando uma falha na máquina transformou o sonho de voar numa tragédia em segundos, diante dos olhos do mundo inteiro. Depois vem o próprio espaço, e o espaço quer vê-lo morto. Do lado de fora das paredes da nave, existe um vácuo tão absoluto que um ser humano exposto a ele não resistiria. Não há ar para respirar. Cada respiração que ele dá é feita por máquinas que nunca podem falhar. As temperaturas oscilam entre um calor abrasador sob o sol e um frio para lá de tudo o que existe na Terra, na sombra. A radiação a atravessar o vazio. E aos detritos, fragmentos minúsculos a mover-se tão depressa que uma lasca não maior do que um pedaço de tinta bate com a força de uma bala, e uma peça maior pode rasgar a nave de lado a lado. O astronauta flutua dentro de uma bolha frágil de sobrevivência, cercado por todos os lados por um nada que o mataria no instante em que essa bolha se rompesse. Cada tarefa rotineira carrega um peso que quebraria a maioria das pessoas. Uma caminhada espacial significa deixar até a nave para trás, flutuando no vazio com nada além de um fato espacial, preso por um cabo, com o planeta inteiro a girar muito abaixo e o negro infinito do espaço a estender-se para sempre acima. Dentro desse fato está o mundo inteiro do astronauta. O ar, o calor, a pressão, um rasgo, uma válvula encravada, uma fissura na viseira e o ambiente mais hostil alguma vez enfrentado por um ser humano entra em força total. O silêncio lá fora é absoluto, exceto pela própria respiração e pelas vozes no ouvido vindas de muito longe.
E não há resgate que chegue a tempo se alguma coisa correr mesmo muito mal. E depois há a viagem de regresso, que é o seu próprio batismo de fogo. Para voltar, a nave tem de mergulhar de novo na atmosfera a uma velocidade estonteante, e o atrito aquece o exterior a temperaturas que derreteriam a maioria das coisas, envolvendo a cápsula em chamas. O astronauta fica sentado dentro dessa bola de fogo, protegido por um escudo que tem de aguentar na perfeição, porque uma única falha ali significa que o fogo entra. A história da exploração espacial carrega a memória de tripulações perdidas na subida e de tripulações perdidas na descida. Pessoas corajosas que conheciam os riscos e mesmo assim foram, e cuja perda lembrou o mundo inteiro de quão fina é a linha entre um regresso triunfante e uma tragédia. O que distingue isto de tudo o resto é que não há margem, não há plano B, não há simplesmente ir embora. Na Terra, mesmo no trabalho mais mortal, normalmente há chão debaixo dos pés e ar para respirar. Lá em cima, o próprio ambiente é o inimigo, a cada segundo de cada dia, e a sobrevivência depende por completo de máquinas, preparação e sangue frio. O astronauta treina durante anos sabendo de tudo isto, e mesmo assim entra no assento, mesmo assim deixa fecharem a escotilha, mesmo assim monta a chama até ao negro, porque alguém tem de ser aquele que vai onde nenhum chão o pode segurar e nenhum ar o pode salvar. É por isso que de todos os trabalhos perigosos na Terra, aquele que deixa a Terra por completo fica sozinho no topo. Agora é a tua vez. De todos estes 10, qual seria o teu número 1? O trabalho que nunca terias coragem de fazer? Escreve nos comentários.